O milionário declara seu amor por uma virgem tímida e surpreende no casamento. Era uma noite de gala na mansão de Rafael. Luzes brilhantes piscavam como estrelas em uma tapeçaria de glamour. As taças de cristal tilintavam e a música envolvente envolvia os convidados. Rafael, o milionário carismático, era o centro das atenções. Todos queriam ouvir sua risada contagiante e ver seu sorriso deslumbrante. Mas por trás daquela fachada perfeita, o coração dele pulsava de um jeito diferente. Ele sonhava com Clara, a jovem tímida que vivia longe daquela extravagância. Clara era um mistério. Com seus cabelos castanhos longos e olhos expressivos, ela trazia uma pureza que contrastava com o mundo superficial em que Rafael estava imerso. Ele a conhecera em um evento simples, do qual fugira para escapar da pressão dos compromissos sociais. O jeito tímido dela o cativara. O toque delicado de suas mãos, as palavras baixas que mal chegavam aos seus ouvidos, tudo parecia tão genuíno mas não era fácil. A família de Rafael só falava sobre a socialite perfeita que ele deveria escolher. As expectativas eram pesadas como âncoras. Cada vez que ele entrava na mansão de sua família, sentia os olhares julgadores e ouvia os sussurros. Uma pressão, o peso do mundo estava em seus ombros. O que fariam se soubessem que ele se apaixonara por uma garota comum? Mas o amor não se importava com regras. E foi uma noite iluminada pela lua que, em um momento de ousadia, ele surpreendeu a todos ao se ajoelhar, com um anel de diamante nas mãos e pedir Clara em casamento. Os preparativos para o casamento foram uma verdadeira montanha-russa. Enquanto as flores eram escolhidas e os convites eram enviados, Clara lutava contra suas inseguranças. Ela não se achava digna. Em momentos de solidão, um segredo de sua família assombrava sua mente. Um segredo antigo que poderia desmoronar tudo. Ela temia que, ao expô-lo, Rafael a deixaria. Será que o amor deles resistiria a esta tempestade? O dia do casamento chegou e a emoção estava no ar. Convidados bem vestidos enchiam a igreja, risos misturados com murmúrios. Rafael estava ali, radiante, esperando sua noiva, seu coração batendo forte. Clara, em seu vestido branco, parecia uma visão angelical. E enquanto caminhava pelo corredor, com os olhos fixos em Rafael, a dúvida e o medo cresciam dentro dela. Mas o que poderia fazer? Seria uma situação de total felicidade? Ou o começo de um desastre? Enquanto o sim estava prestes a ser dado, Clara sentiu um nó na garganta. A pressão era insuportável e, em um ato inesperado, decidiu. Era hora de revelar seu segredo. A verdade que manteve escondida por tanto tempo. O silêncio na igreja era palpável. Os olhares se voltaram para ela. Como um filme em câmera lenta, Clara sentiu o peso de cada segundo enquanto falava. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto o sim estava prestes a ser dado, Clara sentiu um nó na garganta. A pressão era insuportável. E em um ato inesperado, decidiu. Era hora de revelar seu segredo.
A verdade que manteve escondida por tanto tempo. O silêncio na igreja era palpável. Os olhares se voltaram para ela, como um filme em câmera lenta. Clara sentiu o peso de cada segundo enquanto falava. Rafael, eu preciso te contar. Tem algo que você não sabe sobre mim. E antes que pudesse terminar, um barulho ensurdecedor cortou o ambiente. A porta da igreja foi arrombada e um homem entrou, ofegante, com o cabelo desgrenhado e uma expressão de desespero. Todos se viraram, surpresos. Os convidados sussurravam, alguns tapando a boca, chocados. O homem gritou, sua voz ecoando nas paredes altas. Eu não posso deixar você se casar. O coração de Clara disparou. Era Lucas, seu irmão mais velho, que havia desaparecido anos atrás. A lembrança dele, cheia de risos e brincadeiras, vinha à mente como um filme antigo. Mas agora ele estava ali, e seu rosto era uma máscara de pânico. Você não sabe o que está fazendo, ele continuou, olhando para Rafael com uma mistura de raiva e dor. Ela não é quem você pensa, não é uma virgem tímida. Ela é parte de uma família que tem um segredo sombrio. As palavras de Lucas caíram como pedras em um lago tranquilo, causando ondas de choque. Rafael, aturdido, olhou para Clara, esperando explicações. O que aquele homem estava dizendo? O murmúrio dos convidados se intensificou. Clara, com as mãos trêmulas, olhou para Lucas, os olhos arregalados. Lucas? Não, não faz isso! Clara suplicou, mas a certeza na voz dele era inabalável. Se você contar eu vou perder tudo. Você não entende, Lucas gritou, a angústia tomando conta dele. Ela nunca foi uma garota comum, Rafael. Seu verdadeiro nome, seu verdadeiro passado. A família dela é influente, envolve segredos que podem destruir você. Clara estava paralisada, uma tempestade de emoções borbulhando dentro dela. O peso das palavras de Lucas a esmagava. O que ele estava insinuando? O que havia acontecido no passado, que ela havia escondido até mesmo dele. Os rostos dos convidados estavam em choque, alguns com os olhos arregalados, outros cochichando como se estivessem assistindo a um filme de terror. Desculpa, mas eu não posso deixar você se casar com ele sem saber a verdade. Lucas exclamou, com lágrimas nos olhos. Você é a filha de um dos homens mais poderosos deste país. Cara, o que isso vai fazer com o Rafael? Com você? Rafael olhou para Clara. Sua expressão, uma mescla de confusão, dor e amor. Ele não sabia em quem acreditar. As palavras de Lucas o golpeavam como socos. Clara queria gritar. Desejava que tudo aquilo fosse um pesadelo, mas a realidade estava ali, em pé, diante dela. Sim, eu sou uma parte disso, mas eu só queria viver uma vida normal. Clara finalmente confessou, a voz quebrando. O ar na igreja ficou pesado. Os olhares dos convidados mudaram. O que era um momento de celebração agora se tornava uma revelação chocante. Clara e Rafael estavam no centro de um furacão de segredos, e a verdade estava prestes a desmoronar tudo. E uma pergunta pairava no ar. Será que eles poderiam suportar o impacto dessa revelação? Com os murmúrios crescendo ao redor, Clara sentiu o chão desmoronar sob seus pés. O que aconteceria agora? A dor, a angústia, o amor. Tudo estava prestes a mudar. Enquanto Clara tentava processar as palavras de Lucas, um silêncio ensurdecedor envolveu a igreja. O clima de festa foi trocado por tensão. Rafael olhou para ela, seus olhos agora cheios de vulnerabilidade e confusão. Clara queria explicar, mas a voz falhou. Cada segundo
Parecia uma eternidade. Ela sentiu um frio na barriga. O coração batia acelerado. Uma tempestade dentro dela. Clara, o que ele está falando? É verdade? As palavras de Rafael cortaram o ar. Um murmúrio percorreu a multidão. As pessoas olhavam fixamente, atônitas. Clara sentiu que todos a julgavam. Mas era hora de se defender, de se mostrar forte. Rafael, eu sou diferente, mas eu só queria ser sua mulher. Não importa o que ele diz. Sua voz estava cheia de emoção, mas a pressão se acumulava. Lucas olhou para Clara com desespero. Você precisa entender, não é só sobre você, é sobre nós. A nossa família está envolvida em algo muito maior. Perigos. A voz dele falhou, e os rostos em volta pareciam se deformar em preocupação. Mas antes que ela pudesse responder, um ruído estrondoso cortou a tensão da igreja. A porta da frente se abriu com força, fazendo as dobradiças rangerem, e um homem entrou. Sua presença era imponente, com um olhar penetrante e vestido de maneira impecável. Todos os olhares se voltaram para ele. Detenham este casamento! A voz dele ecoou como trovão, cheia de autoridade. Era Ricardo, um velho amigo da família de Clara, mas muito mais do que isso. Ele havia sido o braço direito de seu pai por anos. A expressão dele estava grave, e Clara sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que ele estava fazendo ali? Você não pode se casar com ele, Clara. Não sem saber a verdade completa. A intensidade nas palavras de Ricardo paralisou a todos. Clara ficou em choque. O que você está dizendo? Os olhos dela se arregalaram. O que mais estava escondido? Seu pai era um homem poderoso, mas não só. Ele fez inimigos perigosos, e esse relacionamento pode ser uma sentença de morte para vocês dois. Ricardo explicava, e Clara sentiu como se o chão estivesse sendo retirado debaixo de seus pés. Rafael ficou imóvel, o olhar se alternando entre Clara e Ricardo. O coração de Clara disparou. O que mais aquele dia ainda aguardava? Por que você não contou? Por que me escondeu tudo isso? Clara questionou, seu tom descontrolado. Eu esperava que você se distanciasse, que essa vida não te envolvesse. Eu fiz o que pude para proteger você. Ricardo respondeu angustiado. As revelações estavam criando uma tempestade ainda maior. Um choque, uma reviravolta devastadora e imprevisível. Clara não sabia o que fazer. Se quase tudo o que conhecia estava ligado a mentiras, o que seria dela, da vida que sonhava? Então, em um ato inesperado, Lucas interveio. Eu vou te ajudar, Clara. Eu vou tirar vocês isso antes que seja tarde demais. Mas você precisa confiar em mim. Clara olhou nos olhos de Lucas, buscando a verdade. Você prometeu que nunca mais voltaria a se envolver. Eu não tenho escolha. É por isso que estou aqui agora. Lucas a interrompeu. Rafael olhou para Clara, uma expressão de dor preenchendo seu rosto. Você vai ficar comigo, não vai? Não importa o que eles digam. Enquanto o ar se tornava denso de tensão, algo dentro de Clara começou a se afirmar. Ela se voltou para todos. O que significava tudo isso? Um amor emaranhado em segredos? Ou um futuro repleto de riscos? O silêncio na igreja foi quebrado apenas pelos batimentos acelerados de seu coração. E com uma respiração profunda, ela percebeu que ainda havia um mistério ali, algo que poderia mudar tudo por completo. Uma decisão tinha que ser feita, mas o que acontecerá se ela escolhesse o lado errado? E se, por trás de cada verdade, houvesse outra mentira? O que mais ainda estava escondido, prestes a ser revelado? Era mais do que um casamento agora. Era uma batalha por suas vidas e pelo amor que ela não sabia se poderia manter. O clímax se aproximava
e Clara sentiu que a tempestade realmente estava apenas começando. Enquanto o silêncio pesava na igreja, Clara sentiu a tempestade se formando dentro dela. O olhar de Rafael buscava respostas em seu rosto, e ela queria gritar, queria explicar, mas as palavras pareciam emoceiras. Lucas ali, novamente em seu mundo, ressurgiu como um fantasma do passado. Enquanto Ricardo intensificava o clima de pavor, um nó se fô. Ela murmurou, sua voz tremendo, mas antes que pudesse se mover, a porta da igreja se abriu novamente com um estrondo. Todos se viraram, e o ambiente, antes tenso, agora estava prestes a explodir em confusão. Um homem de traje escuro entrou, com um olhar feroz. Clara nunca o vira antes, mas a corrente elétrica de sua presença fazia seu coração disparar. Ele tinha um ar ameaçador, como se a própria escuridão o seguisse. "Parado! Ninguém se mexe!" gritou, e seus olhos penetrantes caíram sobre Clara. "Você não pode se casar, Clara! Você não tem ideia do que está prestes a fazer." O pânico tomou conta da igreja. Os convidados sussurravam, e o clima que era de festa se transformou em um pesadelo. Rafael se colocou na frente de Clara, olhando para o homem com desdém. "Você não tem autoridade aqui. Eu sou alguém que conheceu seu pai, Clara. E ele me disse que um dia você precisaria saber a verdade. Uma verdade que estava trancada a 7 chaves. O homem avançou, fazendo os presentes se afastarem, completamente assombrados. "Que verdade?" Clara perguntou, a voz quase falhando. "Seu pai não era quem você pensa. Ele estava metido com coisas muito mais sombrias, com organizações que não vão deixar você em paz." O homem se aproximou e o medo a envolveu como uma névoa sufocante. "Chega!" Lucas gritou tentando intervir, mas o homem o ignorou, focando apenas em Clara. "Existem pessoas que estão atrás de você, que só querem seu poder, seu nome. Eles vão te destruir e ele não pode proteger você." O olhar do estranho desafiava Clara, quase a atraindo para um abismo desconhecido. Sem entender, Clara olhou para Rafael, que estava tão perdido quanto ela. "O que ele está dizendo? O que está acontecendo?" Foi então que o homem virou-se e puxou algo de sua jaqueta. Um pequeno pendrive brilhante. "Seu pai me deu isso, Clara. É uma gravação. Se você ouvir, talvez entenda por que precisa fugir, e rápido." O barulho de murmúrios preenchia o ar, enquanto Clara processava a onda de emoções. Não era apenas um debate sobre segredos. Agora havia um aviso mortal. Rafael, percebendo a gravidade da situação, puxou Clara para mais perto. "Nós precisamos saber o que está acontecendo agora." Mas antes que pudessem se mover, uma voz imponente ecoou na igreja. "Calma todos! A verdade deve vir à tona, mas não aqui, não agora!" Era a figura de uma mulher com um olhar decidido que entrou pela porta da frente, fazendo todos calarem-se. Clara a reconheceu. Era Sofia, sua antiga babá, que não via há anos. "Não pode ser!" Clara sussurrou, suas lembranças da infância inundando sua mente. "Sim, Clara. Eu voltei. E você precisa entender que isso é só o começo. Sua vida está prestes a mudar e vocês devem se preparar para o que está por vir. O amor que vocês sentem um pelo outro será testado como nunca antes." Sofia disse, com um olhar enigmático que parecia prever o futuro. O que estava acontecendo? Segredos, mentiras e uma revelação devastadora à espreita, enquanto Clara sentia a terra tremer sob seus pés. Como um balançar de um barco no meio de uma tempestade, eles estavam à beira de algo colossal. E no fundo do coração, Clara sabia. A verdadeira batalha estava por vir. Um confronto entre amor e um passado que não poderia mais ser ignorado.
O que mais de seu legado iria surgir? O casamento, que deveria ser um momento de alegria, se tornara um labirinto de horror onde não havia saída visível. Um novo capítulo começou e a pergunta permanecia: Clara conseguiria enfrentar os demônios de seu passado ou seria tragada por esse turbilhão? Clara estava em choque. Seu mundo parecia ter desmoronado em segundos. A presença de Sofia a deixou confusa e as palavras do homem desconhecido reverberavam em sua mente como um eco sombrio. O casamento, uma promessa de amor e felicidade, estava se transformando em um pesadelo. Ela sentiu seu coração acelerar, a pressão subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Clara, precisamos sair daqui, Rafael disse, pegando sua mão e puxando-a. Pá, não a leve, não agora! O homem de terno escuro segurou o braço de Clara, sua expressão frenética. A confusão aumentou. As pessoas estavam em alvoroço. Murmúrios se espalhavam pela igreja. Clara olhou para Lucas, que estava a poucos passos dela, os olhos arregalados em surpresa e medo. O que o homem realmente sabia? O que mais estava escondido? Sofia avançou. Clara, escute! Nós precisamos conversar, mas não aqui. Você está em grave perigo. A urgência em sua voz era palpável. Por quê? O que está acontecendo? Porque todo mundo parece saber mais do que eu. Clara estava perdendo a paciência. A angústia misturada com indignação. E, de repente, tudo aconteceu como um flash. O homem de terno se virou e, com um movimento rápido, puxou um dispositivo de dentro do paletó. Um brilho ameaçador iluminou a igreja por um instante. Eu não quero fazer isso, Clara, mas você não tem ideia do que está em jogo. Então, um som ensurdecedor cortou o silêncio. Um disparo. Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias. O homem cambaleou para trás enquanto o público gritou em desespero. O caos se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas correndo, outras caindo no chão. Os rostos em pânico, refletindo a incerteza da situação. Rafael agarrou Clara, puxando-a para perto. Vamos! Agora! Disse ele, sua voz determinada em meio à confusão. Clara olhou para o homem caído, a expressão de ralado misturada com um último brilho de vida. Mas enquanto tentavam encontrar uma saída, Clara sentiu uma dor aguda em seu lado. A mão de Rafael se afastou dela. Ele olhou para ela, o horror preenchendo seu rosto. Clara, você se machucou? Ela olhou para baixo e viu um pequeno ponto vermelho começando a se espalhar em seu vestido. O medo tomou conta. Não. Ela tentou se afastar, mas as pernas falharam e ela desabou no chão. Clara, alguém chame uma ambulância! Rafael gritou, sua voz carregando uma mistura de desespero e impotência. A confusão à sua volta parecia distante, enquanto o coração de Clara disparava. Ela sentiu o chão frio sob seu corpo, a vida escorrendo dela como areia entre os dedos. Os murmúrios na igreja se tornaram gritos, enquanto pessoas se apinhavam em torno dela. Rafael estava ao seu lado, segurando sua mão. Fique comigo, por favor. Não faça isso. Você tem que se manter acordada. Clara olhou nos olhos dele, buscando um pouco de conforto no meio do caos. Rafael, eu não sei se eu posso. As palavras falharam. A dor a envolvia de uma maneira que ela nunca imaginara. E então, como um último ato de desespero, o homem que antes tinha caído se levantou, cambaleante, o olhar fixo em Clara e Rafael. Um dia vocês vão descobrir a verdade. E isso não é um acidente.
e com um último esforço, ele apontou para Clara, seus olhos cheios de algo entre raiva e medo. A igreja estava em pânico. Clara lutava para permanecer consciente, a escuridão começando a engolir suas visões. A última coisa que viu foi o rosto de Rafael, angustiado e desolado, cercado pela confusão que se tornara sua vida. E neste momento, um sobressalto. O chão sobre eles parecia tremer, como se algo muito mais profundo estivesse prestes a se revelar. A verdade estava se aproximando com a fúria de uma tempestade, e tudo o que Clara sabia estava prestes a ser desbravado. O que era a verdade? E quem estava por trás disso tudo? Clara estava em choque. Seu mundo parecia ter desmoronado em segundos. A presença de Sofia a deixou confusa, e as palavras do homem desconhecido reverberavam em sua mente como um eco sombrio. O casamento, uma promessa de amor e felicidade, estava se transformando em um pesadelo. Ela sentiu seu coração acelerar, a pressão subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Clara, precisamos sair daqui, Rafael disse, pegando sua mão e puxando-a para mais perto. Mas antes que ela pudesse responder, outro grito cortou o ar. Não! Não a leve! Não agora! O homem de terno escuro segurou o braço de Clara, sua expressão frenética. A confusão aumentou. As pessoas estavam em alvoroço. Murmúrios se espalhavam pela igreja. Clara olhou para Lucas, que estava a poucos passos dela, os olhos arregalados em surpresa e medo. O que o homem realmente sabia? O que mais estava escondido? Sofia avançou. Clara, escute. Nós precisamos conversar, mas não aqui. Você está em grave perigo. A urgência em sua voz era palpável. Por quê? O que está acontecendo? Por que todo mundo parece saber mais do que eu? Clara estava perdendo a paciência, a angústia misturada com indignação. E, de repente, tudo aconteceu como um flash. O homem de terno se virou e, com um movimento rápido, puxou um dispositivo de dentro do paletó. Um brilho ameaçador iluminou a igreja por um instante. Eu não quero fazer isso, Clara. Mas você não tem ideia do que está em jogo. Então, um som ensurdecedor cortou o silêncio. Um disparo. Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias. O homem cambaleou para trás, enquanto o público gritou em desespero. O caos se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas correndo, outras caindo no chão, os rostos em pânico, refletindo a incerteza da situação. Rafael agarrou Clara, puxando-a para perto. Vamos! Agora! Disse ele, sua voz determinada em meio à confusão. Clara olhou para o homem caído, a expressão de alucinado misturada com um último brilho de vida. Mas, enquanto tentavam encontrar uma saída, Clara sentiu uma dor aguda em seu lado. A mão de Rafael se afastou dela. Ele olhou para ela, o horror preenchendo seu rosto. Clara, você se machucou? Ela olhou para baixo e viu um pequeno ponto vermelho começando a se espalhar em seu vestido. O medo tomou conta. Não, não! Ela tentou se afastar, mas as pernas falharam e ela desabou no chão. Clara, alguém chame uma ambulância! Rafael gritou, sua voz carregando uma mistura de desespero e impotência. A confusão à sua volta parecia distante, enquanto o coração de Clara disparava. Ela sentiu o chão frio sob seu corpo, a vida escorrendo dela como areia entre os dedos. Os murmúrios na igreja se tornaram gritos, enquanto pessoas se apinhavam em torno dela.
Rafael estava ao seu lado, segurando sua mão. Fique comigo, por favor. Não faça isso. Você tem que se manter acordada. Clara olhou nos olhos dele, buscando um pouco de conforto no meio do caos. Rafael, eu não sei se eu posso. As palavras falharam. A dor a envolvia de uma maneira que ela nunca imaginara. E então, como um último ato de desespero, o homem que antes tinha caído se levantou, cambaleante, o olhar fixo em Clara e Rafael. Um dia, vocês vão descobrir a verdade. E isso não é um acidente. E com um último esforço, ele apontou para Clara, seus olhos cheios de algo entre raiva e medo. A igreja estava em pânico. Clara lutava para permanecer consciente, a escuridão começando a engolir suas visões. A última coisa que viu foi o rosto de Rafael, angustiado e desolado, cercado pela confusão que se tornara sua vida. E neste momento, um sobressalto. O chão sobre eles parecia tremer, como se algo muito mais profundo estivesse prestes a se revelar. A verdade estava se aproximando com a fúria de uma tempestade, e tudo o que Clara sabia estava prestes a ser desbravado. O que era a verdade? E quem estava por trás disso tudo? De repente, uma luz intensa iluminou o altar. Clara se virou, e seu coração parou. Uma mulher surgiu entre as sombras. Seu rosto familiar era Raquel, sua mãe, que todos acreditavam estar morta. Não apenas viva, mas também com uma expressão de determinação que Clara nunca havia visto. Clara! Raquel gritou, avançando pela confusão, seus olhos individuais fixados na filha. Você não pode ficar aqui! Eles estão vindo! A urgência em sua voz cortou o ar, como uma faca afiada. Clara piscou, a realidade parecendo uma miragem. Mãe, mas você... Eu pensei que você tinha... Vou explicar tudo, mas precisamos sair agora. Todo esse tempo, eu estava tentando te proteger. Raquel gritou, a voz cortada por lágrimas e raiva. Se você ficar, vai acabar como seu pai. Rafael estava atordoado, sem entender. Quem são eles? O que você sabe, Raquel? Clara olhou para a mãe. A dor no peito agora se misturava com uma nova esperança. Eu vou te explicar tudo, mas não aqui e não agora. Venham! Raquel insistiu, puxando Clara e Rafael para longe do tumulto. A verdade é mais complexa do que vocês imaginam, e a vida de vocês está em risco. As palavras dela pareciam um feitiço que tomava conta de Clara. O que aconteceu com o tempo que sua mãe esteve fora? O que realmente aconteceu com seu pai? As respostas estavam mais próximas do que nunca, mas Clara sentia que a verdadeira tempestade estava apenas começando. O terror não era apenas real, era devastador. E enquanto ela seguia sua mãe, o peso da verdade a envolvia como uma nuvem escura, prestes a desabar. Clara estava em choque. Seu mundo parecia ter desmoronado em segundos. A presença de Sofia a deixou confusa, e as palavras do homem desconhecido reverberavam em sua mente como um eco sombrio. O casamento, uma promessa de amor e felicidade, estava se transformando em um pesadelo. Ela sentiu seu coração acelerar, a pressão subindo como um vulcão prestes a entrar em erupção. Clara, precisamos sair daqui, Rafael disse, pegando sua mão e puxando-a para mais perto. Mas antes que ela pudesse responder, outro grito cortou o ar. Não! Não a leve! Não agora! O homem de terno escuro segurou o braço de Clara, sua expressão frenética. A confusão aumentou. As pessoas estavam em alvoroço. Murmúrios se espalhavam pela igreja. Clara olhou para Lucas, que estava a poucos passos dela, os olhos arregalados em surpresa e medo. O que o homem realmente sabia? O que mais?
estava escondido. Sofia avançou. Clara, escute! Nós precisamos conversar, mas não aqui. Você está em grave perigo. A urgência em sua voz era palpável. Por quê? O que está acontecendo? Por que todo mundo parece saber mais do que eu? Clara estava perdendo a paciência, a angústia misturada com indignação. E de repente, tudo aconteceu como um flash. O homem de terno se virou e, com um movimento rápido, puxou um dispositivo de dentro do paletó. Um brilho ameaçador iluminou a igreja por um instante. Eu não quero fazer isso, Clara, mas você não tem ideia do que está em jogo. Então, um som ensurdecedor cortou o silêncio. Um disparo. Clara sentiu a adrenalina correr em suas veias. O homem cambaleou para trás enquanto o público gritou em desespero. O caos se espalhou como fogo em palha seca. Pessoas correndo, outras caindo no chão, os rostos em pânico refletindo a incerteza da situação. Rafael agarrou Clara, puxando-a para perto. Vamos, agora! Disse ele, sua voz determinada em meio à confusão. Clara olhou para o homem caído, a expressão de alucinado misturada com um último brilho de vida. Mas, enquanto tentavam encontrar uma saída, Clara sentiu uma dor aguda em seu lado. A mão de Rafael se afastou dela. Ele olhou para ela, o horror preenchendo seu rosto. Clara, você se machucou? Ela olhou para baixo e viu um pequeno ponto vermelho começando a se espalhar em seu vestido. O medo tomou conta. Não. Ela tentou se afastar, mas as pernas falharam e ela desabou no chão. Clara! Alguém chame uma ambulância. Rafael gritou, sua voz carregando uma mistura de desespero e impotência. A confusão à sua volta parecia distante, enquanto o coração de Clara disparava. Ela sentiu o chão frio sob seu corpo, a vida escorrendo dela como areia entre os dedos. Os murmúrios na igreja se tornaram gritos, enquanto pessoas se apinhavam em torno dela. Rafael estava ao seu lado, segurando sua mão. Fique comigo, por favor. Não faça isso. Você tem que se manter acordada. Clara olhou nos olhos dele, buscando um pouco de conforto no meio do caos. Rafael, eu não sei se eu posso. As palavras falharam. A dor a envolvia de uma maneira que ela nunca imaginara. E então, como um último ato de desespero, o homem que antes tinha caído se levantou, cambaleante, o olhar fixo em Clara e Rafael. Um dia, vocês vão descobrir a verdade, e isso não é um acidente. E com um último esforço, ele apontou para Clara, seus olhos cheios de algo entre raiva e medo. A igreja estava em pânico. Clara lutava para permanecer consciente, a escuridão começando a engolir suas visões. A última coisa que viu foi o rosto de Rafael, angustiado e desolado, cercado pela confusão que se tornara sua vida. E neste momento, uma luz intensa iluminou o altar. Clara se virou e seu coração parou. Uma mulher surgiu entre as sombras, seu rosto familiar. Era Raquel, sua mãe, que todos acreditavam estar morta. Não apenas viva, mas também com uma expressão de determinação que Clara nunca havia visto. Clara! Raquel gritou, avançando pela confusão, seus olhos fixados na filha. Você não pode ficar aqui. Eles estão vindo! A urgência em sua voz cortou o ar como uma faca afiada. Clara piscou, a realidade parecendo uma miragem. Mãe, mas eu pensei que você tinha. Vou explicar tudo, mas precisamos sair agora. Todo esse tempo, eu estava tentando te proteger. Raquel gritou, a voz cortada por lágrimas e raiva.
Se você ficar, vai acabar como seu pai. Rafael estava atordoado, sem entender. Quem são eles? O que você sabe, Raquel? Clara olhou para a mãe. A dor no peito agora se misturava com uma nova esperança. Eu vou te explicar tudo, mas não aqui e não agora. Venham! Raquel insistiu, puxando Clara e Rafael para longe do tumulto. A verdade é mais complexa do que vocês imaginam, e a vida de vocês está em risco. Mas antes que pudessem se afastar, o homem caído entre os bancos começou a se levantar de novo, uma expressão insana em seu rosto. Ele olhou diretamente para Clara, e um sorriso perturbador se formou em seus lábios. Você não tem ideia do que está prestes a acontecer. A verdadeira revelação está ainda por vir. E então, com uma fúria inesperada, ele disparou algo em direção a Raquel. Um brado ecoou pela igreja. Mãe! Clara gritou, o medo tomando conta. Raquel, em um movimento rápido, desviou-se, mas não foi rápido o suficiente. Uma explosão de luz e fumaça tomou conta do espaço e a confusão se transformou em caos absoluto. Clara foi lançada para trás, atingida pela onda de impacto. A fumaça envolveu tudo, e no meio do caos esvoaçante, Clara ouviu risos distantes, rindo de sua tragédia. Uma ilusão! Tudo isso é uma ilusão! As palavras sussurravam através da fumaça. E quando a poeira começou a assentar, a exata visão de Raquel, puxando Rafael para longe, foi ofuscada. Uma figura familiar apareceu junto dela. Não! Isso não pode ser! Clara exclamou, quando, envolta na fumaça, a figura se revelou. Era o pai! Um homem! Que ela tinha sido ensinada a acreditar que estava morto. Surpresa, Clara! O jogo acaba aqui! Ele riu, e seu olhar era de uma malícia que Clara nunca poderia imaginar. O chão se abriu sob seus pés. O que ela sabia, quem ela era, tudo parecia desmoronar. A verdade que poderia tê-la libertado virou uma armadilha. O eco de uma nova separação. O medo agora não era mais sobre o amor perdido, mas sobre a vida que ela achava que tinha. Uma nova tempestade havia chegado e Clara estava no olho dela, sem saber o que fazer com as revelações que desmoronavam sua realidade a cada novo instante. Clara estava paralisada. O olhar de seu pai, que sempre fora a imagem da autoridade e proteção em sua vida, agora parecia uma sombra do que ela conhecia. Você? Você está vivo? As palavras saíram de sua boca num sussurro, uma mistura de incredulidade e terror. A atmosfera se tornara pesada, como se o ar estivesse prestes a explodir. Sim, Clara, e eu sei muito mais sobre o que está acontecendo do que você pode imaginar, afirmou o homem, seu tom suave, mas repleto de uma inflexão que fazia o coração dela disparar. Você está na linha de frente de um jogo muito perigoso e não faz ideia de acima. A confusão envolveu Clara como uma neblina. Enquanto sua mente se debatendo entre a realidade e a incredulidade, Rafael a puxou para mais perto. Você não pode confiar nele, Clara. Ele é o responsável por tanto sofrimento na sua vida. Não seja ingênuo, garoto, o pai dela replicou, a voz intensa. Eu fiz o que fiz para protegê-la de perigos inimagináveis. São mais poderosos do que você pensa. Eles não têm limites. O som do caos à volta deles fazia tudo parecer distante. Clara olhou em volta, convidados em pânico, gritos chamando por ajuda. Outros simplesmente paralisados, incapazes de processar o que estava acontecendo. Era uma cena de desespero, e, no entanto,
O seu mundo interno estava abalado. Quando sonhou com este dia, nunca visionou esse desfecho terrível. E o que você tem a dizer sobre a verdade que acabou de revelar? Se você realmente se importa comigo, por que não me contou isso antes? Por que me deixou viver uma vida mentirosa? Clara manteve a voz firme, apesar do medo e confusão. Antes de o pai conseguir responder, um novo barulho cortou o ar. A porta da igreja se abriu novamente e um grupo de homens armados entrou, suas intenções bem claras. A energia dentro da sala mudou instantaneamente. Um dos homens gritou. "Mãe!" Clara gritou, desesperada pela presença de Raquel, mas inexplicavelmente a mulher tinha desaparecido em meio ao tumulto. O que estava acontecendo? Não apenas a sua vida, mas tudo o que ela conhecia estava despedaçado. Segundos depois, o pai dela virou-se, como se tivesse tomado uma decisão. "Clara, você precisa ir agora. Eles estão aqui por você." A expressão em seu rosto era de dor e determinação. "O que você quer dizer com isso?" Clara perguntou, cada palavra pesada como chumbo. "O que mais sua família estava escondendo?" "Não há tempo para explicações, minha filha. Eles vieram para te levar, e se você não fizer exatamente o que eu disser, tudo estará acabado." Ele disse, sua voz ficando baixa, quase um grito entrecortado. E então, como se tudo tivesse sido ensaiado, os homens armados começaram a se aproximar. Clara sentiu um frio na espinha. Tudo o que ela tinha conhecido, tudo o que acreditava ter construído, se despedaçava à sua frente. Aquele momento de tensão se intensificou quando o líder dos homens apontou uma arma diretamente para Clara. "Você não está mais a salvo. O seu pai fez escolhas que vão impactar sua vida para sempre." O choque congelou o coração dela. Mas no meio do horror, uma pequena faísca de esperança apareceu. Rafael, em um impulso quase instintivo, se colocou entre Clara e os homens. "Não toquem nela!" ele gritou, a voz tremendo de raiva e proteção. E então, de repente, um ato impensável. Clara viu sua mãe, Raquel, reaparecer, agora segurando uma arma também. A expressão de Raquel era uma combinação de mágoa e urgência. "Ced, não faça isso, Clara não pode pagar pelos seus erros." O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam se montando de maneira horrível, deslealdades, segredos e agora, uma linha tênue entre vida e morte. O olhar de Clara se alternou rapidamente entre os dois mundos, entre a segurança que ela desejava e a verdade que a perseguia. "Iepos, senhora Balafsiopateria!" Um estrondo ecoou. A explosão abalou a igreja. A energia da sala transformou-se em um mar de fumaça, gritos e escuridão. Tudo parecia girar em torno dela. E antes que pudesse entender, Clara foi arrastada por seus próprios pensamentos. O caos reinava, mas enquanto Clara lutava para se manter de pé, uma percepção repentina a atingiu. Alguém a estava observando. Um olhar familiar e gélido se espreitava nas sombras, e a verdade começou a se desenrolar em sua mente. Clara não estava no centro da história. Ela era apenas uma peça de xadrez em um jogo maior. Os relacionamentos, as alianças, tudo o que ela pensou que era verdade estava prestes a ser devastado. Ponto. Um mistério não só sobre sua vida, mas sobre tudo ao seu redor, prestes a ser desvendado em meio à fumaça e ao grito do que outrora foi um dia de celebração. Clara estava paralisada. O olhar de seu pai, que sempre fora a imagem da autoridade e proteção em sua vida, agora parecia uma sombra do que ela conhecia. Você está vivo."
As palavras saíram de sua boca num sussurro, uma mistura de incredulidade e terror. A atmosfera se tornara pesada, como se o ar estivesse prestes a explodir. Sim, Clara, e eu sei muito mais sobre o que está acontecendo do que você pode imaginar, afirmou o homem, seu tom suave, mas repleto de uma inflexão que fazia o coração dela disparar. Você está na linha de frente de um jogo muito perigoso e não faz ideia de quem são seus verdadeiros aliados. A confusão envolveu Clara como uma neblina. Enquanto sua mente se debatia entre a realidade e a incredulidade, Rafael a puxou para mais perto. Você não pode confiar nele, Clara. Ele é o responsável. Não seja ingênuo, garoto. O pai dela replicou, a voz intensa. Eu fiz o que fiz para protegê-la de perigos inimagináveis. Aqueles que vieram atrás de nós são mais poderosos do que você pensa. Eles não têm limites. O som do caos à volta deles fazia tudo parecer distante. Clara olhou em volta, convidados em pânico, gritos chamando por ajuda. Outros simplesmente paralisados, incapazes de processar o que estava acontecendo. Era uma cena de desespero. E, no entanto, o seu mundo interno estava abalado. Quando sonhou com este dia, nunca visionou esse desfecho terrível. E o que você tem a dizer sobre a verdade que acabou de revelar? Se você realmente se importa comigo, por que não me contou isso antes? Por que me deixou viver uma vida mentirosa? Clara manteve a voz firme, apesar do medo e confusão. Antes que o pai conseguisse responder, um novo barulho cortou o ar. A porta da igreja se abriu novamente e um grupo de homens armados entrou, suas intenções bem claras. A energia dentro da sala mudou instantaneamente. É hora de fazer o que foi combinado, um dos homens gritou. Mãe! Clara gritou, desesperada pela presença de Raquel. Mas, inexplicavelmente, a mulher tinha desaparecido em meio ao tumulto. O que estava acontecendo? Não apenas a sua vida, mas tudo o que ela conhecia estava despedaçado. Segundos depois, o pai dela virou-se, como se tivesse tomado uma decisão. Clara! Você precisa ir agora. Eles estão aqui por você. A expressão em seu rosto era de dor e determinação. O que você quer dizer com isso? Cada palavra pesada. Não há tempo para explicações, minha filha. Eles vieram para te levar. E se você não fizer exatamente o que eu disser, tudo estará acabado. Ele disse, sua voz baixando para um sussurro tenso. E então, como se tudo tivesse sido ensaiado, os homens armados começaram a se aproximar. Clara sentiu um frio na espinha. Tudo o que ela tinha conhecido, tudo o que acreditava ter construído, se despedaçava à sua frente. Aquele momento de tensão se intensificou quando o líder dos homens apontou uma arma diretamente para Clara. Você não está mais a salvo. O seu pai fez escolhas que vão impactar sua vida para sempre. O choque congelou o coração dela. Mas no meio do horror, uma pequena faísca de esperança apareceu. Rafael, em um impulso quase instintivo, se colocou entre Clara e os homens. Não toquem nela! Ele gritou, a voz tremendo de raiva e proteção. E então, de repente, um ato impensável. Clara viu sua mãe, Raquel, reaparecer, agora segurando uma arma também. A expressão de Raquel era uma combinação de mágoa e urgência. Seth, não faça isso! Clara não pode pagar pelos seus erros. O que estava acontecendo? As peças do quebra-cabeça estavam se montando de maneira horrível. Deslealdades, segredos e agora uma linha tênue entre vida e morte. O olhar de Clara se alternou rapidamente entre os dois mundos, entre a segurança que ela desejava e a verdade que a perseguia. E no momento em que tudo parecia perdido, um estrondo ecoou. A explosão abalou a igreja.
A energia da sala transformou-se em um mar de fumaça, gritos e escuridão. Tudo parecia girar em torno dela, e antes que pudesse entender, Clara foi arrastada por seus próprios pensamentos. Mas no meio do caos, algo brilhou entre a fumaça. Clara viu uma figura encapuzada surgindo como um fantasma das sombras. Quando a fumaça se dissipou, o rosto da pessoa ficou visível. A expressão era familiar, ao mesmo tempo reconfortante e aterrorizante. Era a irmã que Clara acreditava ter perdido. Victoria! Clara, eu finalmente estou aqui! Gritou a mulher, seu rosto misturado em emoção. Você não pode ficar com ele! É uma armadilha! O quê? Clara mal conseguiu processar. Victoria? O que ela queria dizer? Você não entende! Ele não é seu pai, ele é um impostor! As palavras de Victoria cortaram o ar como uma faca. A revelação a atingiu como um choque elétrico. Os olhos de Said se arregalaram. O que você está dizendo? Essa é a minha filha! E com isso, a tensão atingiu seu ápice. A igreja estava em um caos total. Clara estava no centro de uma tempestade. O passado e o presente colidindo em um estrondo. A vida que ela conhecia estava se desmoronando em um turbilhão de mentiras e revelações. A verdadeira natureza do pai, o destino de Victoria, tudo estava prestes a desabafar em meio ao grito desesperado de Clara. Ninguém estava a salvo. O que ela acreditou ser verdade estava prestes a ser destruído. Ela agora, mais do que nunca, precisava escolher quem realmente era e o que estava disposta a arriscar. O clímax estava ao alcance, mas o que mais poderia surgir das sombras? Clara estava atordoada. O rosto de seu pai, uma figura que sempre simbolizou proteção, agora parecia um enigma. Você está realmente vivo? Sua voz tremia com incredulidade, enquanto a confusão a cercava como uma névoa densa. O ar estava pesado, como o eco do que deveria ser um dia especial. Mas agora tudo havia se transformado em um pesadelo. Sim, Clara! E você precisa entender que está no meio de algo muito maior do que imagina, disse Said, seu pai, com firmeza. Eles estão atrás de você. Tolices de meu passado que eu pensei ter enterrado, mas agora estão chegando até você. O caos ao redor era ensurdecedor. A presença de homens armados tornava tudo ainda mais aterrorizante. E então, como se tudo estivesse ensaiado, Raquel, sua mãe, apareceu. A tensão estourou. Ela estava armada. Sua expressão era de desespero misturado com determinação. Said, não faça isso! Clara é inocente nesta história! Deixa-a em paz, gritou Said, olhando para cada um deles como um lutador cercado. Ela precisa saber, e se não agir agora, perderá a vida. As palavras de ambas as partes cortavam o ar. Clara se sentiu no centro de um furacão. Rafael, próximo a ela, segurava sua mão, seus olhos cheios de amor e uma emoção feroz. Eu não deixarei nada acontecer com você. Ele estava determinado a protegê-la, mesmo em meio ao caos. Vocês não entendem, eu não posso simplesmente sair. Clara gritou, a angústia transbordando. Isso é sobre mim, minha vida, tudo se desmoronando. O que mais eu não sei? Nesse instante, uma explosão ecoou. O som ensurdecedor a fez estremecer. As paredes da igreja tremiam e Clara se virou para encontrar um significado claro. Os convidados gritaram e começaram a correr em pânico enquanto a fumaça se espalhava pela sala. Vendo a oportunidade, Clara direcionou seu olhar para a Victoria. O que está acontecendo? Se o que está aqui é uma armadilha, eu não posso ser parte disso. O medo se infiltrava em suas palavras e em seus gestos. Victoria respirou fundo. Clara, você é forte, mas precisa sair daqui.
Conheço a verdade do nosso passado. Está mais perto do que você imagina. Não deixe que ele controle o seu destino. Clara olhou para o pai, depois para a mãe. Decidiu que não permitiria que seus sentimentos de medo definissem seu próximo passo. Eu sou mais do que eles pensam. Vou descobrir a verdade por mim mesma. Eu não tenho medo. O tremor em sua voz revelava coragem crua. Nesse momento, a tensão explodiu. O grupo de homens armados começou a se aproximar. Clara sentiu uma adrenalina correr por suas veias. "Cuidado!" gritou Rafael, enquanto puxava Clara para trás dele. A coragem dele a inspirou. E quando a situação parecia prestes a ficar ainda mais fatal, algo inesperado aconteceu. Uma outra figura apareceu entre a fumaça. Um aliado. Era Lucas, seu irmão. "Eu estou aqui, Clara. Eu nunca deixarei você. Precisamos combinar forças para enfrentar isso." Foi um momento de clareza. Clara olhou para Lucas, para Raquel, para Saíde e finalmente para Rafael. O amor e a família que ela havia perdido e buscado voltaram a brilhar. Os laços que pareciam desfeitos agora estavam se renovando. "Vamos juntos! Nós somos mais fortes juntos!" Com um plano repentinamente formado, Clara liderou o caminho. Os homens armados estavam prontos, mas o grupo se uniu em um só. Tensão, adrenalina, amor e lealdade os acompanhavam. Eles começaram a se mover em direção à saída, as mãos entrelaçadas pela força compartilhada. A fumaça ainda se espalhava, mas a coragem começou a prevalecer. Quando Clara cruzou a porta da igreja, ela percebeu que o que a esperava lá fora não era o fim, mas um novo começo. "Vamos juntos enfrentar isso", disse ela, a determinação reluzindo em seu olhar. Neste instante intenso, enquanto a brisa fresca envolvia, a sensação do desconhecido os aguardava. A luta estava apenas começando, mas com amor e verdade poderiam conseguir. E enquanto eles davam seus primeiros passos em direção à liberdade, uma pergunta pairou no ar. O que viria a seguir? Mas antes que você deixe este mundo de incertezas, temos algo essencial para você. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias incríveis que virão. Esmague esse botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que conteúdos como este cheguem ainda mais longe. Não espere nem mais um segundo para deixar seus comentários, suas reações e teorias sobre o que você achou desse final. É a sua chance de se envolver e se conectar. Compartilhe instantaneamente.